E agora estamos começando o podcast mais famoso do Brasil pra te ajudar a conseguir um estágio foda. Não tem outro igual, né, Camilinha? Não existe outro. E o nosso Instagram é o quê? Hoje vai bater o recorde de 10 mil seguidores! Uhul! Se você não segue a gente no Instagram... Nossa, eu gritei alto agora. Foi alto. Se você não segue a gente no Instagram, já corre pra seguir, porque você pode ser o seguidor número 9.999 ou número 10. É, porque faltam dois, literalmente dois. Não vai dar tempo. A gente ia crescer antes. Mas, meu, se você ainda não segue a gente no Insta, já corre lá, @estagiário.senior. É, pode ser bocó. Exato, tá bobeando. Mas vamos aqui falar sobre um assunto hoje que aflige muitas pessoas que estão ali no finalzinho da faculdade, que é justamente sobre conseguir um estágio no final da facul. E esse é um tema que, cara, só realmente conhece quem deixa pro final, porque no começo da faculdade ninguém discute sobre, vou conseguir um estágio, porque quando chegar lá no fim, putz, vai ficar difícil. Não, realmente só sabe o quão é difícil quem deixa pro final e percebe que as portas vão começando a ficar mais estreitas, algumas portas de fato se fecham. É aquela parada, né? Vou deixar esse problema aqui pro meu eu do futuro resolver. O meu eu do futuro vai se preocupar com estágio e tal. A gente até gravou um podcast falando sobre você procurar o estágio no início da faculdade. Então, ó, esse podcast aqui é a salvação pra quem tá ali próximo de se formar, pra quem deixou o estágio pro final. Esse podcast é a sua salvação. Os insights que você vai ter aqui hoje talvez sejam determinantes pro que vai acontecer com a sua carreira no futuro. Se você tá no começo da faculdade e tá falando, puta, já vou parar esse podcast agora, zero sentido eu ouvir esse episódio. Não, é muito melhor você saber quais são as consequências, já conhecer uma solução e optar, tipo, eu quero correr esse risco, ou nossa, já vou fazer o inverso, ao invés de usar essas soluções no fim, já vou usar agora no começo, que também vai dar certo. Então, se você tá no começo da facul, continua aqui nesse episódio. E total, a gente vê muita gente que fala pra gente, ainda eu tô no começo da faculdade, mas vou deixar pra fazer estágio lá no final. Então, se você é essa pessoa, ouça esse podcast e depois ouça em sequência o podcast sobre fazer estágio no início da faculdade. E aí você toma a decisão que você quer seguir pra sua carreira e tamo junto e tá tudo certo. Real. Mas vamos falar aqui de você, pessoa que acabou deixando o estágio pro último momento. Você já tá ali próximo de se formar, tá no último ano da faculdade, às vezes no último semestre da faculdade. A água tá batendo na bunda e você tá preocupado, não sabe o que fazer, não estagiou ainda, não sabe como você vai fazer o seu ingresso no mercado de trabalho. E aqui o grande fantasma, o grande medo é justamente o terror, o medo. De que, Camilinha? De acabar a faculdade desempregado e ser mais um cidadão sem um trabalho oficial. Isso não vai acontecer com você aqui se você ouvir e aplicar tudo o que a gente vai falar nesse podcast à risca, com dedicação, com garra e com força, né? Vamos lá então. Muita gente acabou deixando o estágio pros últimos semestres, acabou postergando, às vezes quis se dedicar mais na faculdade, ou não se preparou, ou não conseguiu um estágio até então. Ou até mesmo tem faculdade que mandaram mensagem pra gente falando isso. Tem faculdade que não permite você estagiar, a não ser ali nos últimos semestres, no último ano da faculdade. Então, às vezes, estão te sabotando e você não tá nem sabendo disso. Exatamente. Então, você tá com tempo curto. Essa é a definição. Você tem pouco tempo até conseguir um estágio. E qual que é o problema disso, né? Muitas empresas, elas fazem os contratos de estágio de 2 anos a 1 ano. De 1 a 2 anos, né? O contrário, na real. Mas elas colocam esse limite. Então, olha, pra você se inscrever aqui, você tem que estar a partir do penúltimo ano da faculdade, a partir do último ano da faculdade e tal. E aí, muitas vezes, o tempo tá curto. Por quê? Se você já tá no último ano da faculdade, você tá no período em que você deveria estar ingressando no estágio. Só que muitas vezes você vai ficar patinando até conseguir um estágio. Às vezes você conseguiu o estágio, ainda vai ter toda a burocracia de assinar os documentos até você começar. Então, às vezes, só esse processo aqui de vou buscar estágio quando eu entrar no último ano, cara, você pode ficar 2, 3, 4 meses até conseguir o seu estágio. E aí vai ficando cada vez mais difícil. A minha história que eu ainda vou contar aqui, mas o meu último estágio, que eu tava ali na reta final da faculdade, demorou assim, absurdamente o meu contrato ali entre a faculdade, a empresa que faz a contratação e a empresa que era o Itaú, no caso. Cara, demorou mais de um mês pra eu firmar ali a minha ida pra aquela área. Então, realmente, não é questão de
entrei no estágio, já no dia seguinte vou começar a trabalhar. Meu, às vezes demora na contratação. Sim, eu demorei um pouco também pra começar no Itaú, acho que foi 1 mês a 1 mês e meio até fazer todo o processo burocrático. Isso conta, assim, no prazo final ali. Mais o processo seletivo, então, tempo de processo seletivo, que às vezes é 1 mês, mais tempo de contratação 1 mês, já deu 2 meses, já perdeu 2 meses. Sim, com certeza. Então a pessoa que deixou todo esse tempo, muitas vezes não considera esse tempo extra aí de todo o processo. Mas vamos falar aqui também o que não é um problema para quem se sente atrasado, né, com relação a esse período de faculdade. Porque eu já vi gente mandando mensagem pra gente, às vezes a pessoa tá indo pro 2º ano da faculdade e já tá desesperada. Meu, ferrou, tá muito em cima da hora, eu não vou conseguir estágio, ferrou e tal. A gente tá causando terror. A gente tá causando terror na galera. E não, se você tá ali na metade da faculdade, você ainda tá de boaça. Se a sua faculdade tem 2 anos, você ainda tá tranquilo. Talvez tivesse sido melhor você ter começado a pensar em estágio um pouco antes, mas você ainda tá tranquilo. E às vezes você tá ali no antepenúltimo semestre, que sei lá, se você se forma no 8º semestre, você tá no 6º pro 7º semestre, ainda tá de boa também, você ainda não tem que se preocupar muito, mas já é bom ficar alerta, porque daqui a pouco, se você não fizer nada, já vai chegar e vai começar a ficar um pouco mais apertado o tempo pra você. É, você mesmo, você entrou no 2º ano no Itaú. Seu estágio foi no 2º ano. Entrei no 3º semestre. Não, entrei no 3º semestre. 3º semestre, então foi no 2º ano de 4 no total. Exato. Então pra galera realmente, fica tranquilo que dá certo. No meio da faculdade você não tá, a água ali, ó, tá bem abaixo da sua bunda. É que a questão que preocupa do 2º ano é quando você tá no final, né? Eu tava no começo do 2º ano, mas quando você já tá no final do 2º ano, aí que a galera começa a se preocupar. No começo ainda tá super de boa, era como se eu estivesse no 1º ano da faculdade, eu tinha 1 ano de faculdade na prática. E também você não tem que ficar preocupado com estágio se você ainda tem TCC depois da faculdade, porque tem, por exemplo, a gente na nossa faculdade, a gente fez o TCC durante o curso, então a gente finalizou o TCC um semestre antes de se formar, mas tem muita faculdade que deixa o TCC para depois que você termina todas as matérias regulares, então você ainda tem um vínculo com a faculdade se você tá fazendo o TCC e você ainda pode estagiar, então fica tranquilo também caso a sua faculdade tenha essa possibilidade. E também tem algumas faculdades, inclusive, que tem a matéria estágio. Então você terminou toda a parte obrigatória da sua grade e ainda você consegue pegar uma matéria estágio. Essa matéria estágio é justamente para você ainda ter o vínculo com a faculdade e poder estagiar. Quem ainda não viu, a gente fez um vídeo no YouTube falando sobre a lei do estágio. E dá uma olhada nisso, porque o requisito básico geral da lei para você poder estagiar é justamente você tá fazendo algum curso regular, seja de faculdade, técnico, ensino médio, mas você precisa estar matriculado numa instituição de ensino. Então, se você ainda tem essa possibilidade de fazer a matéria de faculdade, fica tranquilo que você ainda consegue estagiar. E normalmente a faculdade coloca justamente essa matéria estágio, porque ou a faculdade é muito difícil, ou muito tempo que você precisa despender para estudar daquilo, e a faculdade fala, se essa pessoa estiver estudando e estagiando, vai ser um caos na vida. Então, algumas faculdades fizeram justamente isso. Então, relaxa que se você tiver minimamente 1 ano inteiro, 12 meses ali, já tá mais tranquilo. E agora vamos falar, né? Beleza, se você não é uma dessas pessoas aqui que não tem a possibilidade de fazer isso, não tem a matéria de TCC e tal, vamos começar a falar como superar esse problema, né? De, cara, eu tô chegando no final da faculdade e não estagiei ainda, o que eu faço? Como superar esse problema? A primeira coisa é você estar super preparado para o processo seletivo. Porque como a gente falou, muitas vezes você fala, vou procurar estágio hoje. Dificilmente semana que vem você já vai estar estagiando. A gente teve alguns casos de alunos que foram assim. Entraram no programa na semana seguinte, às vezes na mesma semana. Nosso recorde foram de 6 dias para a pessoa conseguir estágio depois que entrou no programa. Mas assim, conseguiu estágio muito rápido. Só que na média não é assim. A média de aprovação dos nossos alunos que estão super preparados é de quase 2 meses. São de 50 dias, mas são quase 2 meses. Então imagina, se a pessoa tá sem preparação, cara, muitas vezes você fica rodando até conseguir estágio. A gente teve aluno que entrou no programa, conseguiu estágio em 1 semana, que foi o caso do Guilherme, ele conseguiu estágio em 1 semana. Só que antes disso ele ficou 1 ano pingando de processo seletivo em processo seletivo e não conseguia passar.
Então, se você tá nesse momento de que o seu tempo tá apertado, você tá perto de se formar, você tem que se preparar muito, porque você não tem a chance, não pode se permitir de fazer um processo não passar, fazer outro não passar, fazer outro não passar, justamente porque você vai perdendo tempo com isso. Então, você tem que estar super preparado para quando surgir uma oportunidade de processo seletivo, você conseguir mandar bem, conseguir garantir que você vai ter boas chances de passar naquele processo. É igual a Stephanie, que é uma aluna nossa, ela acabou de conseguir o estágio dela. Esse foi o estágio dos sonhos, que ela entrou no laboratório que ela tanto queria. E eu tava conversando com ela justamente pra entender qual que era a história dela. Ela também acho que já tá ali no penúltimo ano da faculdade ou no último. E ela falou, cara, antes de eu entrar no programa, antes de eu entender as estratégias, eu fiz mais de 10 processos seletivos e teve uma hora que eu não conseguia entender o que eu tava errando. Então, esse negócio da preparação tem até um passo antes, que é você entender qual que é ali o seu ponto fraco. O que tá, às vezes, te derrubando num processo seletivo? O que tá te eliminando? Quando você entende qual que é o motivo ali da eliminação, você consegue trabalhar e fazer aquele ponto fraco ou ficar neutro ou virar um ponto forte. E foi o que ela fez. Ela percebeu que o quê? O ponto fraco dela era vender a história dela e criar conexão com o gestor. Aí ela falou que foi nesse processo seletivo do laboratório. Ela falou, cara, eu maratonei as aulas que vocês tinham lá no curso, no programa, maratonei e apliquei. Ela falou, quando eu saí daquela entrevista, falei, não tem como essa vaga, esse estágio não ser meu. Você sente, né? Você sente, porque é aquilo, você tá tão preparado, e o problema seria, se ela tivesse continuado, não, vou tentando, porque óbvio, a melhor forma de você treinar é no campo de batalha. É você se inscrever em processo seletivo e tal. Só que no caso dela, que já tava ali no penúltimo ano, já tava indo mais pro final, ela já tinha tentado tanto e não tava mais dando certo. Ela precisava de alguém segurando a mão e falando, ó, vem por esse caminho, que esse caminho aqui eu sei que dá certo. Aqueles outros eu já fui e não é tão bom. E quando ela fez isso, quando ela percebeu que não tinha mais tempo pra errar, mas ela tinha que acertar, ela tinha que arrasar, foi que ela veio pro programa e foi garantido, sucesso garantido. E deu bom. Com o Gui foi engraçado. Agora você contando, eu lembrei. Ele tava na dúvida já de fazer mentoria com a gente, alguma coisa assim. Ele tinha abordado a gente pra fazer uma mentoria, porque surgiu uma entrevista que ele ia ter de última hora e ele falou, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Ficou na dúvida, acabou que ele não fez e ele não passou naquela vaga. E era uma puta empresa, uma puta vaga. Então ele perdeu aquela oportunidade. E é justamente isso. Se você não se prepara, as chances de você perder a oportunidade, de você jogar aquela oportunidade fora, são muito grandes. Depois que ele entrou no programa, a próxima entrevista que ele fez, ele passou. Então é muito de ter esse pensamento de que, você não tem mais tempo a perder. Você precisa se preparar ao máximo, porque já vai ser difícil você conseguir uma oportunidade de fazer um processo seletivo. Agora, se conseguir a oportunidade, você ainda não tá preparado pro negócio, você jogou sua oportunidade fora. Então, às vezes é um pouco a mais que você se prepara, um pouco a mais que você se dedica, uma decisão que você toma, que você consegue se preparar pra mandar bem. Um pouco não, é a preparação pronta, não é um pouco que você se prepara, um pouco que você tá pronto. Você tem que estar preparado. Não, eu digo assim, por exemplo, a Stephanie, ela era muito boa já, só que tinha um ponto ali que ela tava errando, sabe? E quando ela conseguiu trazer clareza pra esse ponto, isso já mudou o jogo pra ela. Porque, óbvio, tem vezes que você tá ali no nível 0 e, você precisa se preparar muito. Mas tem gente que já é boa e tá errando numa coisinha, sabe? É o tempero. É aquele um pouquinho que você se preparou a mais, já te destacou tudo. Que era um ponto que ela fazia que acabava queimando ela. Quando ela corrigiu aquilo, foi só voar, sabe? Então por isso que eu digo que é um pouquinho. E é óbvio, esse se preparar a gente traz aqui. Tem toda a preparação do processo seletivo, que é no que a gente te ajuda. A gente te ajuda, a mandar bem no processo seletivo. Só que só isso não adianta. Você ainda precisa ter repertório, você ainda precisa ter conhecimento. Você precisa buscar coisas que estão fora do que é o processo seletivo em si e que vão te ajudar. Então a gente consegue te ajudar aqui com 50%. Só que os outros 50% dependem de você. Então se você tá nessa busca de conseguir estágio agora, você precisa começar a ir correr atrás de conhecimento, de informação com relação à sua área. Então, por exemplo, eu tava na dinâmica do Itaú e, cara, lá quando eu fui fazer a dinâmica, era numa época que o Nubank tava chegando, tava começando a assustar os bancos e tal. E o case era justamente falando disso, olha, novos bancos digitais estão surgindo totalmente sem agências e tal. E o Itaú tem não sei quantas agências abertas e eles davam essa resolução pra gente.
E aí, o que aconteceu? Eu fazia um negócio que era o seguinte, eu passava o tempo todo quando eu podia, sei lá, eu tava fazendo algum exercício, ouvia podcast. Tava lavando a louça, ouvia podcast. Tava no trânsito, ouvia podcast. E sobre o que eram esses podcasts? Tecnologia, mercado, novos negócios, transformação digital, sobre um monte de coisa relacionadas à minha área. Então eu comecei a adquirir um repertório muito grande. Comecei a entender o que as empresas estavam fazendo, o que estava acontecendo ali naquele momento de mercado. E quando eu me deparei com esse case, cara, quase ninguém fazia isso. Então, todo mundo só tinha acesso às informações que estavam descritas ali no case, que era um conhecimento raso. Mas, puta, eu já tinha ouvido vários podcasts sobre transformação digital, sobre as empresas se digitalizando, já tinha ouvido vários podcasts sobre o Nubank, sobre os bancos grandes. Então, eu já tinha já tinha ouvido várias coisas sobre isso. E aí, quando chegou no momento de resolver aquele case, eu tinha uma informação de que, cara, muitas empresas que são do ambiente físico, elas não estão eliminando os ambientes físicos, elas estão usando aquele ambiente de uma outra forma. Então, ao invés de você ter uma agência pra pessoa ir lá, sacar e tirar informação, você faz tudo isso pelo aplicativo. Mas ainda você ter um ponto de contato com o seu cliente, em que a pessoa consiga se conectar à sua empresa. Então, puta, faz ali um espaço de home office, um espaço pra ela trabalhar, um espaço pra ela ler, alguma coisa com uma biblioteca pra ela ler um livro, por exemplo, porque isso vai gerando interação com a sua marca e tal. E eu já tinha ouvido vários podcasts vendo que isso era um movimento de mercado interessante. Então eu trouxe essa informação pra dentro do case e a gente trouxe uma solução que era totalmente diferente do padrão que a galera tava seguindo. E isso chamou a atenção. Esse tipo de repertório pra uma dinâmica, pra uma entrevista, é muito rico, muito importante. E muitas vezes isso vai ser uma coisa que vai te ajudar a virar o jogo no processo seletivo. Muita gente pergunta pra gente: como gerar conexão numa entrevista? Como gerar conexão com o gestor? É simples, é você ter repertório. Porque outro dia eu recebi uma pergunta que é: Camila, como que você conseguiu se vender na entrevista do Itaú, sendo que você trabalhava com agro na BASF? Eu achei muito engraçado essa pergunta, que realmente foi uma pergunta legal. E a resposta é repertório. Porque desde que eu entrei no estágio, no meu primeiro estágio em 2017... eu tava estudando sobre startup. 2017 não, acho que 2018. Eu tava estudando sobre startup. Startup, inovação, tecnologia, tudo que tava acontecendo lá fora, aqui, o que essas startups estavam impactando com relação às empresas tradicionais e tal. Eu sempre tava estudando sobre algo do tipo. E quando eu fui trabalhar em agro na BASF, era agrodigital a minha área. Então, quando eu trazia esses conhecimentos que eu via em podcast, em algum livro, em algum artigo que eu vi lá de fora, e eu trazia para a área como algum insight, algum insumo, todo mundo falava: caraca, vamos aplicar. E quando eu fui fazer a minha entrevista pro IT do Itaú, eu consegui linkar tudo de uma forma muito clara, porque assim, eu não entendia... na verdade, eu entendi o que era carteira digital, porque era um assunto que me interessava. Mas eu consegui linkar como os meus conhecimentos em agro eram importantes ali na área de carteira digital. E eles falaram: cara, realmente, seus conhecimentos são muito tops, vai ser muito legal você trazer essas habilidades, a gente precisa de um estagiário com essa cabeça, com essa pegada, então vem. Então, assim, só que foi tudo com relação a repertório, porque imagina, se eu só soubesse falar exatamente sobre agro e eu não conseguisse adaptar, eu não tivesse repertório suficiente para conseguir falar com alguém de banco, você acha que eu ia entrar lá? Não ia, porque eu não ia conseguir me vender, eu não ia conseguir falar a mesma língua. E o repertório traz isso, o repertório você consegue falar com a pessoa de igual para igual. Você já tentou falar com uma criança? Você já, no caso, que você tem sobrinha. Mas a sua sobrinha é de 7, 8 anos agora. Sua sobrinha é de 8 anos. Quando você vai falar com ela, você não fala de uma forma diferente? Você não traz exemplos que são da vida dela, estão presentes no dia a dia dela? E se você falar de uma coisa mais complexa, mais avançada, ela não vai entender, porque ela não conhece aquilo. Ou ela vai não entender, ou ela vai perder a vontade de estar falando ali com você, vai perder a atenção, porque a geração nova é assim: não entendi, caguei, tchau. E é muito assim, quando a gente fala de repertório durante o processo seletivo, a maioria dos gestores estão procurando pessoas que saibam falar a língua. Você não precisa, igual quando a gente fala de uma língua, você não precisa ser fluente. Você precisa minimamente entender qual é a língua. Deu pra entender ali alguns sons e tal, deu pra falar, o repertório
é isso, o repertório é um super poder. Com certeza. Eu não sei se você lembra quando você foi chamada pra fazer o processo da BASF, que eu ouvi alguns podcasts sobre isso, tipo, de plantações, tecnologia em plantação, tecnologia nessa coisa de alimentação. Muito da hora, né? Era muito da hora. E eu lembro que a gente fez uma maratona ali. No dia anterior dessa entrevista, a gente colocou junto vários podcasts, velocidade vezes 2, ouvindo aquilo, porque aí você ia adquirindo esse repertório, esse vocabulário da área e tudo mais. Então isso é muito importante pra você conseguir se destacar no processo seletivo, além de toda a preparação pra entrevista, pra dinâmica. É a junção dos dois. É o combo, é você entender a parte técnica e você também trabalhar a sua parte comportamental. Daí você junta, passou. Lindo, lindo. Então é aqui o que a gente falou, pra você conseguir o seu estágio, você precisa estar super preparado pros processos seletivos, ter um puta repertório pra você conseguir se destacar da galera, além de toda a sua preparação. E também uma outra coisa que você pode fazer é buscar alguma forma de postergar a sua faculdade. Porque se você consegue postergar a faculdade, seja com uma matéria de TCC, ou então de propósito reprova um semestre. Tipo, eu não vou nessas aulas pra eu reprovar por falta. Porque aí se você consegue ter um semestre a mais, cara, você tem um fôlego de mais 6 meses pra conseguir procurar um estágio, pra conseguir entrar numa empresa e conseguir se provar lá dentro. Então isso também é uma alternativa. Inclusive a gente tava conversando com a galera da companhia de estágio e eles falaram justamente isso. Quem a gente vê que é bom, que tá no processo seletivo, mas já tá ali prestes a se formar e a empresa realmente precisa de alguém com pelo menos 1 a 2 anos de faculdade, a gente sugere para essa pessoa. Você tem a oportunidade de estender um pouco mais sua faculdade, de repetir? Eles falam que principalmente dão essa sugestão para quem tá em faculdade pública, federal, que você não vai precisar pagar. Então essa, assim, é uma dica que, vale muito a pena. Se você puder fazer isso, porque daí você não joga as oportunidades de lado, você ainda, de novo, abre as portas que estavam se fechando. E agora eu lembrei, quando eu tava estagiando, já tava como analista no Itaú, já tava como analista fazia um tempo, e chegou uma estagiária na minha área, que era a Ju, você lembra da Ju, né? Ela entrou lá na área e ela tava assim, faltava muito pouco pra ela se formar, porque ela tinha ido fazer um intercâmbio, ela voltou do intercâmbio, e aí ela conseguiu entrar no banco. Só que faltavam 6 meses pra ela se formar. E aí ela postergou a faculdade dela por mais 6 meses e depois por mais 6 meses de novo. E nesse período aqui que ela atrasou 1 ano a formação dela, muita gente fala, nossa, tô 1 ano atrasado. Nesse período ela conseguiu ser efetivada. Então, às vezes é muito mais estratégico você atrasar um pouco a faculdade pra isso. Nossa, me dá até pesadelo pensar em atrasar minha faculdade. É chato, mas faz parte. Às vezes é muito melhor no longo prazo. Por isso que se você estiver no começo da faculdade ou na metade e tá ouvindo esse podcast e ainda não tá estagiando, cara, corre pra você não precisar... Não precisar fazer isso. Não precisar usar essas soluções. Mas, Camila, agora eu quero saber aqui, porque você conseguiu a proeza de fazer 2 estágios diferentes no último ano da faculdade. Quero que você me conte aí um pouco de como foi isso, como foi o desafio de entrar nessas empresas e como foi essa parada de fazer 2 estágios em 6 meses cada. Eu não vou me estender aqui na minha história, porque no último episódio, que foi sobre efetivação, eu comentei todo o perrengue que eu passei, desde o meu primeiro estágio até a BASF. Então, vou falar da BASF pra frente. Vai lá ver o último episódio. E eu tava na BASF, tal, completei 1 ano. E lá eu já tava... Foi em dezembro, eu completei 1 ano de BASF. Só que deu 3 anos de faculdade. Então, já tava indo ali pro 4º. Isso significaria que eu teria só mais 1 ano de faculdade, então eu precisava procurar uma empresa que me efetivasse, porque na BASF não ia ter efetivação. E aí, nesse meio tempo, eu tava participando do processo de trainee do Itaú. Nossa, eu já tava me chamando de trainee, eu já tava sonhando, eu como trainee, tal. Fui até a última fase e não passei. Até aí, beleza, cabeça pra cima, vamos que vamos. Pra cima. Pra frente, Camila. A cabeça pra cima. Camila é péssima. É que eu sou metida, a cabeça pra cima. E aí, comecei e falei, putz, gostei muito da cultura do Itaú, que eu percebi que efetivava. Só que o Ricardo, mais conhecido como garoto aqui que tá falando no podcast, me apresentou um gestor e ele tava me ajudando em alguns momentos ali durante o case de negócio. Do trainee. E tal. E teve um dia que ele perguntou pro Ricardo, e aí, a Camila passou no trainee? Aí o Ricardo falou que não passou, mas a Camila gostou muito da cultura do Itaú, agora ela tá procurando estágio aqui.
E, nossa, por Deus, assim, uma luz caiu. Ele falou, mano, tô precisando de uma estagiária na minha área e que tem o perfil da Camila. Será que ela topa? Aí o Ricardo me ligou na hora, saí correndo, tava lá na base, literalmente, gente, saí correndo na rua, até desviaram de mim, porque acharam que eu ia roubar alguém. Aí eu corri, fiz a entrevista no mesmo dia. E aí, esse negócio do repertório pegou demais da conta, que daí eu comecei a gerar conexão, porque eu sabia falar a linguagem dele, de carteira digital, de inovação, meio de startup, e eu trouxe todas as minhas experiências. Nossa, todas as minhas experiências, parece que tenho 10 anos de carreira. De carreira. E aí eu comecei a trazer e tudo mais, e eu fui contratada. Comecei a trabalhar, só que eu vi que não era a área que eu queria. E eu tinha muito claro na minha cabeça que pra eu mandar bem, eu preciso ser apaixonada pelo que eu faço. Só que eu não tava apaixonada pelo que eu tava fazendo. E eu precisava ser efetivada. E aí eu conversei com a minha gestora e tal, ela me deu uns feedbacks, falou que eu tava mandando super bem. Falei, você tá louca? Eu tô mandando super mal, nem tô gostando. Aí eu comentei que não queria seguir carreira naquela área. E ela me apresentou uma oportunidade que mudou o jogo por completo da minha carreira. Que ela falou assim, foi assim, coisa de uma semana pra outra, do feedback pra essa oportunidade. Ela me mandou mensagem e falou, Camilinha, acabei de descobrir que tem uma vaga de estágio em marketing no Itaú, que é justamente o que você falou que queria, era marketing digital. E aí, você quer fazer essa entrevista? Eu posso te indicar e tal. Falei, me indica. Faltando quanto tempo pra se formar? Isso, eu já tava 4 meses, já tinha dado 4 meses, então faltava 6, tem 10, né? 10 meses de faculdade, faltava 6 meses. E aí, eu acho que eu fiz as contas certas, qualquer coisa vocês ignoram aí, mas sei lá, tava em abril pra maio. E se formava em dezembro. E eu me formava em dezembro. E aí, meu coração começou a pular. Eu falei, acho que eu fiz cagada. Falei, eu deveria ter continuado aqui, porque eu preciso ser efetivada. Se eu mudar de área, vão ser só 6 meses. Falei, é impossível a galera gostar de mim em 6 meses. Falei, não, mas vamos que vamos. E aí, eu fiz a entrevista por telefone, e nisso eu deixei muito claro, né? Falei, olha, se eu entrar aí na área, eu vou ter somente 6 meses. E a minha vontade é ser efetivada. Eu quero seguir uma carreira aqui. Você consegue me garantir que se eu mandar bem, isso eu te garanto e você me garante. Se eu te garantir que eu vou mandar bem, tem a oportunidade, pelo menos, de eu ser efetivada? Só que era no período do caos mundial. Falou, um pouquinho antes. Ah, não, já tava. Já. Falou, olha, por conta do budget, eu não sei. Mas eu vou fazer, se eu gostar de você, eu vou fazer de tudo pra conseguir. Ai, meu coração tava batendo. Eu falei, porra, 6 meses pra eu tentar ser efetivada. Só que em 6 meses, faltando 6 meses de faculdade, eu fui contratada como estagiária. Então, tipo assim, foi um negócio que nem eu pensei que era possível fazer. Só que veio muito disso. De novo, o repertório, a preparação de processo seletivo, porque eu sabia como mandar bem numa entrevista, eu tinha todo o repertório e eu tava preparada para aquilo. Só que se você me falasse que eu nunca tinha estagiado na vida e do dia pra noite eu tava concorrendo pra uma vaga somente com 6 meses pra eu me provar e ser efetivada, eu diria que não seria possível pra mim. Porque o meu primeiro estágio era uma jumenta, eu era muito ruim. Então, esse é o ponto de, se você tá preparado com o repertório e conhece como funciona o processo seletivo e você mentalmente tá preparada, eu acho que é possível. Mas eu lá no comecinho que tava 100% despreparada, não sabia nem que era currículo, aí o jogo não ia funcionar. É muito essa junção de você se preparar para o processo e ter repertório, ter experiência de vida, ter coisas pra contar e pra se mostrar. Senão realmente não rola. É o combo. É o combo.
E muita gente que tá pra se formar acha que as empresas não contratam de jeito nenhum quem tá no final da faculdade. E óbvio que é muito mais difícil, óbvio que não é o padrão alguém conseguir um estágio faltando 6 meses pra se formar. Faltando 2 meses, por exemplo, é quase impossível. Justamente porque a pessoa não vai ter tempo pra se provar. Então, muitas vezes as empresas preferem pegar faltando pelo menos 1 ano, porque você garante que a pessoa vai estagiar por 1 ano, tem todo o ciclo de aprendizado, o ciclo dela se mostrar boa ou não. Porque uma coisa é, você vai chegar lá com muito gás no primeiro mês, no segundo mês, e você vai estar com muito gás, muita vontade. Só, cara, depois de 1 ano, sua motivação vai diminuindo. E aí, como que essa pessoa é no longo prazo? Então, é muito por isso que as empresas não confiam tanto tempo. Mas tem sim possibilidade. Se você consegue se destacar, consegue se mostrar o seu valor, você consegue, como você, um estágio faltando 6 meses. E aí, de novo, não é o caminho tradicional, não é o caminho mais fácil, mas é possível. E aí tem muito disso. A gente tava até na nossa conversa com a companhia de estágio, eles falaram, cara, se você tem a possibilidade de postergar a sua graduação, coloca essa data no seu currículo. Coloca lá com possibilidade de postergar. Porque aí você mostra pra empresa que também tem uma oportunidade. Às vezes a empresa te achou muito boa, só que você tá muito perto de se formar, ela não vai querer pegar. Mas se você fala, olha, eu consigo postergar minha graduação, eu consigo pegar uma matéria de TCC e tal, você tá dando uma outra oportunidade, a empresa pode te olhar com outros olhos. Então é muito possível você fazer coisas pra ir saindo dessa zona. Agora, o que não dá é você ficar parado e falar, já era. Esse negócio de vitimismo, né? Esse negócio de vitimismo é uma bosta. Teve muita gente, quando a gente abriu a última turma, que conversou com a gente e falou, não, eu não vou entrar nessa turma porque, eu já perdi um monte de oportunidade, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. E é muito pelo contrário, você já tem clareza que não tem mais volta, mas a partir de agora, você pode fazer alguma coisa ou você pode manter da forma como você estava há anos. E teve aluno nosso que tá no finalzinho da faculdade e falou, eu quero mudar minha história. Então eu vou entrar porque eu vou fazer um negócio acontecer. Eu vou pegar a preparação do processo seletivo, vou pegar a preparação comportamental, vou criar repertório e eu vou arrasar no processo seletivo. Nem que seja para entrar como trainee ou analista, mas com esse combo dos conhecimentos, eu vou fazer a diferença. Então é muito disso. A palavra certa é vitimismo aqui. Não seja vitimista com a sua carreira. Não seja vitimista com a sua vida. Você já sabe que fez de errado até agora? Mude. Faça diferente. Tem que manter aquela cabeça assim. Você não pode jogar a toalha. A gente fala, nossa, agora tá muito difícil. Nossa, cheguei até aqui e não consegui, agora que eu não vou conseguir mesmo. E a pessoa joga a toalha, a pessoa desiste. Porque desistir é o caminho mais fácil. Fala, não é possível. Agora, o pensamento tem que ser o oposto. É assim, porque tá difícil agora que eu tenho que me preparar mais, que eu tenho que tentar mais, dar mais de mim, porque tá difícil. É justamente isso. Não, você realmente não vai conseguir. E tem uma frase que eu acho muito foda, que é assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se você tem uma oportunidade de mudar, cara, vai e corre atrás. E é aquilo, não vai ser o caminho mais fácil, não vai ser o caminho mais simples, mas é muito melhor você fazer alguma coisa diferente a partir de agora, quando você tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, do que simplesmente jogar a toalha e falar, já não dá mesmo? E aí você realmente não vai conseguir nada, já é certeza que você não vai conseguir nada. Ao invés de você se dar a oportunidade de arriscar, de tentar, de planejar um passo depois desse. É muito importante você ter essa cabeça e não desistir. Cara, se você tá na reta final, é agora que você tem que correr, dar um gás e dar tudo de si pra você mudar essa realidade. Isso aí parece a minha vida na época de ensino médio, fundamental principalmente. Eu ia lá, eu era vagabundona o semestre todos os bimestres, chegava no último, agora que eu vou arrasar. Puta, eu me matava de estudar e conseguia. Eu mudava a minha história, eu tinha controle do que ia fazer. É isso que a galera precisa fazer. Puta, deu errado até agora. Vou tomar o controle, vou aprender e vou arrasar. E aí tem um outro ponto também que a galera fala, não, mas eu não vou postergar minha faculdade de forma alguma, não vou. Vou procurar vaga direto como analista e é isso. E aí, o que você acha sobre isso? É muito mais difícil você conseguir entrar no mercado como analista. Eu vejo que muitas vezes a galera tem a ânsia de não, preciso terminar a faculdade rápido, preciso me formar novo, que não sei o quê. Só que a galera não consegue perceber que o estágio é a forma mais estratégica de você iniciar a sua carreira. É muito difícil a pessoa se formar sem nunca ter estagiado e aí procurar uma vaga de analista. A gente vê várias pessoas com diploma, com a faculdade top no diploma, e a pessoa não consegue emprego.
E até falando isso, porque a analista já é esperado muito mais coisa de você. Quando você é estagiário, que nem eu falei, eu era uma jagunça no começo, eu não entendia direito muita coisa. E quando você é analista, já esperam que você chegue jogando o jogo. E tem esse ponto da galera querer... eu quero... Não, mas eu vou procurar só como analista, já que tá no final. Não vou postergar minha faculdade de jeito nenhum, vou procurar como analista. Ou entra em qualquer estágio. Isso não é estratégia, isso daí é desespero. Entrar em qualquer estágio é aquele negócio que a gente falou no último episódio. Potencial de crescimento e potencial de desenvolvimento. Entrar em qualquer estágio, você vai ter um desenvolvimento de experiência ou desenvolvimento profissional? Sim ou não? E tirando isso, você tem potencial de crescimento quando você tem a possibilidade de você virar analista júnior. Depois que você mandar bem como júnior, vão te promover como pleno, depois como sênior, tem uma carreira? Ou você vai ser aquele que vai entrar, vai ficar júnior 10 anos, sênior mais 10 anos, aí quando você vai ver, sua vida passou porque você fez uma escolha errada lá no comecinho. Então esse negócio de entrar em qualquer estágio é muito complicado. O momento de estágio é onde você tá aqui, ó, definindo a direção de pra onde vai sua carreira. Quando você acerta, você vai correndo naquela direção. Então, se você escolher o caminho errado no início, cara, você vai estar caminhando pra lá. E depois pra você voltar, fazer a curva, mudar, é muito mais difícil. Então, não deixe de jeito nenhum pra querer entrar no mercado só como analista, porque vai ser uma barreira muito mais difícil de você superar do que estágio. Então, se você puder... posterga mesmo sua faculdade, se forma mais tarde, porque é muito mais estratégico pra você ficar 1 ano a mais na faculdade e conseguir alavancar a sua carreira no longo prazo, do que se formar rapidão e ficar lá, formado e desempregado ou formado num trampo merda, porque você não se preparou antes e tudo mais. Então não tenha isso na cabeça de jeito nenhum. Aí depois fica lá no LinkedIn. Eu escolhi essa profissão, mas não tem vaga pra nada. O mundo é muito cruel. E fica só reclamando, só reclamando. Mas o que você fez na época que você tinha a oportunidade? Você ficou parado ou você quis realmente mudar a sua história? Esse é o ponto aqui central, né? E pra pessoa não achar também que tá... Nossa, fudeu então, tô no fim da linha, não tem mais o que fazer. Você tem a possibilidade ainda também de um outro caminho que é muito positivo, que é justamente o trainee. Cara, o trainee é justamente pra quem tá no final da faculdade ou pra quem acabou de se formar conseguir entrar no mercado. E assim, os processos são muito parecidos. O processo seletivo de estágio é muito parecido com o de trainee. O de trainee é muito mais difícil do que o de estágio. O que é exigido de um trainee é muito mais pesado do que o que é exigido de um estagiário. Sim, mas se você se prepara, de novo, com a preparação de conhecer o processo seletivo e estar preparado para o que vier do processo seletivo e de repertório, você tem muitas chances de conseguir um trainee muito bom. E no geral, o trainee é um acelerador de carreira, né? É muito mais um crescimento acelerado, você tende a crescer muito mais como trainee do que se você seguir o caminho padrão de analista e tal. Então isso é uma possibilidade também que a pessoa deve se permitir. Só que tem um ponto. É muito mais fácil você conseguir um trainee se você já tiver alguma experiência. Então, se você já tiver estagiado antes, já tiver participado de projetos e coisas nesse sentido. Então, cara, se você vai decidir seguir o caminho do trainee e você ainda nunca estagiou, de novo, não fique parado. Vai procurar trabalhar numa ONG, vai procurar fazer freela, dar consultoria de graça, fazer qualquer coisa para você ir adquirindo experiência, para você conseguir se vender num momento de entrevista de trainee, para você ter repertório na hora de resolver o seu case de trainee e coisas nesse sentido. Porque se você só falar também, não, vou procurar um trainee e ficar parado, não vai adiantar de porra nenhuma. Você tem que se preparar para isso, para quando esse momento surgir também. E só para deixar mais uma esperança pra galera, assim, para ninguém entrar no caos, ficar aterrorizado por conta desse podcast, cara, a gente quer te dar a solução, a gente não quer te colocar terror, a gente quer te dar a solução. E é que se você é aquela pessoa que sente que, nossa, vocês falaram aí sobre desistir, já tá dando tudo errado, vou desistir. Se você é essa pessoa que já tá cabisbaixa, já tá pensando em desistir, jogar tudo pro alto, eu recomendo firmemente, fortemente você a comprar o livro Mindset. Esse livro, ele mostra como existem 2 formas de pensar no mundo, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Quem tem um mindset fixo é essa pessoa justamente que fala, não, mas as empresas não contratam pessoas no fim da faculdade. Mas as empresas não me querem. Vou desistir e tal. Só que existe uma outra forma de pensar, que é a forma de pensar de forma positiva mesmo. Ver que todo problema tem uma solução. Então, se o problema é não conseguir um estágio porque você está no fim da faculdade, existe uma solução, que é o que a gente falou. Se preparar, ter repertório. Postergar a faculdade. Postergar a faculdade.
ter conhecimento aí com os projetos, participar de coisas. Existem muitas outras formas de você compensar esse tempo que você deixou passar. Então, de verdade, compra esse livro Mindset, que vai mudar totalmente a forma como você vê o mundo, a sua carreira e a sua vida. Com certeza. E dando uma última dica aqui, se você tá no final da faculdade, como a gente falou, você precisa se preparar muito para os processos seletivos. Então fica de olho que na próxima semana a gente deve abrir as inscrições para a Maratona do Estagiário Sênior, que a gente vai preparar uma série de conteúdos gratuitos aqui para te ajudar a se preparar para o processo seletivo, entender onde você está errando, como você pode acertar, o que as empresas esperam de você. E também, logo em seguida, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do nosso programa. Então fica de olho que quando a gente abrir as inscrições, já corre, se inscreve, absorve ao máximo todo esse conteúdo que a gente vai trazer, porque isso pode ser uma coisa que vai mudar aí a sua carreira daqui em diante. Então fique de olho que a gente vai abrir daqui a pouquinho. Tamo junto, até o próximo episódio. E é nóis. E não podemos esquecer de falar. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no YouTube. Se você tá pelo Spotify, já segue a gente no podcast também. Começa a assistir pelo YouTube, que é mais da hora, né? Tem essa interação rosto a rosto aqui, face a face. A gente se conecta melhor. E segue a gente no Insta, @estagiario.senior. E galera, deixa um comentário aqui no YouTube quando vocês tiverem assim algum insight, algum ponto assim que mais marcou durante esse podcast. Que eu adoro ver isso. E o ruim do Spotify, dos canais de podcast mesmo, é que não dá pra ter essa interação, né? Não dá pra você comentar, tirar uma dúvida. Então vem pro YouTube, deixa suas dúvidas, seus insights aqui, que vai ser animal a gente poder ter essa troca.